Em 2023, eu descobri algo que mudou completamente a forma como eu via a disciplina. E foi quase da noite para o dia. Eu me tornei viciado em disciplina em apenas um dia. Isso até pode parecer impossível, mas aconteceu porque eu usei um método tão simples que qualquer um pode aplicar, mesmo aquelas que nunca conseguiram manter uma rotina por mais de algumas horas. O segredo não está em forçar a mente a fazer o que ela odeia, mas em aprender a influenciá-la de forma inteligente, quase como se você estivesse hackeando seu próprio cérebro. E é exatamente isso que eu quero te mostrar agora. Eu sempre acreditei que ninguém faz nada que não queira fazer. Pode parecer contraditório, mas pense comigo. Até quando você corre quilômetros sob chuva ou se tranca para estudar por horas, no fundo há uma vontade. Talvez não pela atividade em si, mas pelo que ela representa. Você quer a sensação de progresso, o orgulho de cumprir algo, a conquista. Então, para mim, disciplina nunca foi sobre forçar-se a encarar o que odeia. Disciplina é construir formas de se influenciar mentalmente, de alinhar sua mente e corpo em direção ao que precisa ser feito. O problema é que, por muito tempo, eu era lento, disperso e até incapaz de me concentrar por uma hora seguida. Eu me frustrava porque, mesmo querendo mudar, não conseguia sentar e manter o foco. Foi nesse momento que nasceu a ideia de criar migalhas de progresso, pequenos marcos que me dariam a sensação de estar avançando sem precisar lutar contra minha própria mente. Eu chamei isso de método das migalhas. Funciona assim: você pega um caderno ou qualquer espaço onde possa marcar caixas. Cada caixa representa apenas alguns minutos de esforço, nada muito pesado. 5 minutos, por exemplo. Parece pouco, mas é aí que está a mágica. Quando você inicia esse pequeno bloco de tempo e consegue riscar a caixa, a sensação é semelhante à de desbloquear uma conquista em um jogo. É uma dose rápida de recompensa, um microestímulo que engana o cérebro, fazendo-o acreditar que algo grande foi alcançado. Depois de riscar a primeira caixa, surge uma pequena onda de satisfação. E aí acontece algo curioso. Essa vontade de repetir a sensação empurra você para mais um bloco, mais 5 minutos, outra caixa riscada e outra. E sem perceber, o trabalho começa a se acumular, não porque você se forçou, mas porque foi conduzido por uma sequência de pequenas vitórias. O que antes parecia impossível, como uma hora de estudo ou trabalho concentrado, se transforma numa série de conquistas rápidas e prazerosas. Eu comecei pequeno, marcando caixas de 5 minutos, mas com o tempo, fui aumentando para blocos de 10 minutos. Ainda assim, a lógica permanecia: dividir o grande em pequenas etapas, cada uma com sua recompensa. Quando eu olhava para o caderno e via várias caixas riscadas, meu cérebro entendia aquilo como progresso visível. Era quase viciante, como seguir rastros de migalhas que sempre levam a uma nova conquista. Agora, imagine se desde o início eu tivesse colocado uma única caixa representando uma hora inteira de trabalho. Naquele estado mental em que eu estava, disperso e sem foco, eu provavelmente não teria completado nada. O desafio parecia grande demais, distante demais. E é exatamente por isso que tantas pessoas falham quando tentam criar disciplina. Elas estabelecem marcos gigantescos, esperando que a motivação inicial sustente o processo, mas ela nunca sustenta. A verdadeira força desse método está no mecanismo psicológico por trás dele. O cérebro humano é programado para buscar recompensas imediatas. Evolutivamente, nossa sobrevivência dependia de gratificações rápidas: encontrar comida, conseguir abrigo, sentir prazer. Esperar grandes recompensas a longo prazo exige esforço cognitivo, exige visão. Por isso, quando trazemos essas pequenas vitórias para o presente, criamos um sistema que dialoga com nossa biologia. Não é mais você contra seu cérebro, é você trabalhando junto com ele. E aqui entra um ponto interessante. Vícios e hábitos funcionam de forma semelhante. O que cria um vício não é o tamanho da recompensa, mas a consistência com que ela aparece. Pense em como funcionam as redes sociais. Cada notificação é uma microdose de dopamina. Uma curtida, um comentário, outro like. Não é nada gigantesco, mas é constante. E isso molda comportamentos, prende atenção. O método das migalhas funciona com a mesma lógica, mas direcionado para algo produtivo. Com isso, disciplina deixa de ser esse conceito pesado, quase militar, de obrigar-se a enfrentar algo indesejado. Ela passa a ser um jogo que você mesmo cria, onde cada movimento traz pequenas recompensas.
Em vez de guerra interna, vira uma dança com o cérebro. Você aprende a usá-lo a seu favor. E quando você se acostuma a essas pequenas doses de conquista, começa a perceber algo ainda mais profundo. A disciplina deixa de ser apenas uma prática e começa a se tornar parte da sua identidade. Você passa a se enxergar como alguém que cumpre o que promete, como alguém que avança todos os dias, nem que seja em pequenos passos, e essa mudança de identidade é o que transforma a disciplina em algo duradouro. Lembro que, depois de apenas um dia usando esse método, algo dentro de mim mudou. Eu já não precisava forçar a disciplina, eu queria a disciplina. Eu queria riscar a próxima caixa, sentir a próxima vitória. E quando a vontade e o hábito se alinham, você não precisa mais de motivação externa. Você cria um ciclo interno que se retroalimenta. Esse processo também me fez repensar o que significa progresso. Muitas vezes, ficamos presos na ideia de que apenas grandes conquistas valem a pena. Mas, na prática, são os pequenos avanços que constroem as grandes vitórias. A soma de 5 minutos aqui, 10 minutos ali, repetidos todos os dias, é o que forma uma vida de disciplina sólida. E é curioso pensar como tudo isso se conecta a ideias de filósofos e cientistas que estudaram comportamento humano. Aristóteles já dizia que somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. A ciência moderna reforça isso, mostrando como os circuitos de recompensa no cérebro são ativados por pequenas vitórias, moldando comportamentos que se tornam automáticos. No fim, disciplina não é sobre lutar contra você mesmo, mas sobre aprender a dialogar com sua própria mente. Não é sobre forçar a fazer algo que você odeia, mas sobre construir estratégias inteligentes que tornam o processo prazeroso. O método das migalhas é apenas uma dessas estratégias, simples, acessível e incrivelmente eficaz. E quando você entende isso, descobre que pode se tornar viciado em disciplina tão rápido quanto se torna viciado em qualquer outra coisa. Só que, nesse caso, o vício trabalha a seu favor. Um vício que transforma sua vida em direção ao que realmente importa.